Suspirou profundamente, dormindo no mesmo instante. Já havia mais de 200 companheiros e havia urgência de uma decisão, pois as mãos precisavam trabalhar. No dia seguinte, Francisco iniciou, com toda a comunidade, o que hoje seria chamado de curso intensivo para o preparo de todos os frades. Eles precisavam compreender o que deveriam fazer e falar em suas excursões em todas as direções do mundo. Vivenciar o Evangelho não é viver em comunidade, comendo, bebendo e dormindo, em sossego, com a mordomia incentiva, em sossego que a mordomia incentiva. Evangelho é trabalho, sacrifício dos prazeres sem importância, é desprendimento, é encarar a consciência face a face, sem medo de ouvir condenação. Esse que eu acho que a gente parou aí, a gente estava conversando, né? Encarar a consciência face a face, sem medo de ouvir condenação. A gente mesmo julgar a gente, né? Por ter cumprido o dever, ainda mais na Idade Média. E na missão que vieram cumprir, de quebrar o frasco de essências raras, onde se encontrava o mais puro conceito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o povo, cansado e oprimido, pudesse sentir o perfume da esperança com a segurança da verdade. À noite, todos estavam reunidos em um rancho à guisa de igreja, feitos pelas próprias mãos dos frades menores, nas serranias de Assis. Eles os construíram com uma rapidez de relâmpago, cantando e conversando sobre as ideias mais elevadas que a vida poderia ofertar à humanidade. Sentaram ao resto do chão para sentir o calor da terra e a inspiração do céu. Francisco, que estava fora com outros companheiros em busca de alimento, quando viu o rancho pronto, naquela simplicidade que não poderia ser de outra forma, chorou de alegria. Antes de entrar, desceu os joelhos ao solo e disse com emoção: Obrigado, Senhor. E levantou-se, acrescentou: Não mereço tanto. Ali mesmo, todos se alimentaram, sem que a fome exigisse mais. Depois de profundo silêncio, Francisco disse com entusiasmo: Meus filhos do coração, tenho o dever de anunciar-vos que o Senhor quer que nos reunamos em conversações edificantes, no sentido de aprendermos uns com os outros o que for mais útil para a pregação da boa nova do reino de Deus. E se for do agrado de todos, eu sugeriria que começássemos hoje, agora, como sendo a inauguração da nossa primeira igreja de Assis, Casa de Deus, essa feita pelas vossas próprias mãos. Frei Leão e Frei Luís adiantaram-se e disseram sorrindo para Francisco, à vista de todos: Frei Francisco, não disseste para nós que quando errasses, poderíamos chamar-te a atenção? E, se fosse o caso, agredir-te em mesma força, colocar-se no lugar certo? Dado o tempo, Francisco confirmou dizendo: Podereis cumprir, porque se torna para todos um dever. Os frades tinham feito uma cadeira de cipó grosso e fino, para que o homem de Assis pudesse ficar mais em destaque ao falar, pois ele era o guia da comunidade. A cadeira estava camuflada, de sorte que ele não a visse.
apresentou-a, os frades pegaram o Frei Francisco, um de cada lado, levaram-no, fazendo com que ele se sentasse naquela tribuna de honra. Francisco olhou para eles e sorriu, não achando outra saída a não ser ficar sentado, no que sentiu conforto em demasia. Ele tirou pacientemente da cadeira o assento de macio cupim, que mãos hábeis haviam tecido, dizendo: eis que devo ofertar este assento ao nosso querido irmão Maceu, homem de alta linhagem, no qual a educação é clima permanente de sua personalidade, sendo de boas maneiras a sua própria vida. E, além disso, ele sofre, tendo o assento dolorido. Frei Ângelo, o campeão da nobreza, levantou-se com contentamento e entregou ao Frei Maceu a oferta de Francisco, e todos sentiram o amor do filho de Maria Picalini pelos seus filhos espirituais. O ambiente era de serenidade e respeito de uns para com os outros. Era uma verdadeira casa de Deus, onde aqueles homens simples estavam reunidos para uma grande tarefa de aprendizado, a de romper as barreiras da programação humana e fazer conhecido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e verdade. Frei Leão, que atuava com seu secretário, o Frei Luiz, que tinha mente fotográfica e nada se esquecia do que se passasse entre eles. No que tange aos assuntos ventilados, estava sempre assolado. Frei Leão, na sua profunda simplicidade, tentou quebrar o silêncio, dando início a uma das reuniões mais ativas da comunidade no Rancho de Luz, com a seguinte pergunta, sendo o primeiro a chamar Francisco de pai. Pai Francisco, qual o dever de mais urgência que temos para com Deus? Francisco, quase em êxtase, mas perfeitamente lúcido, respondeu com bondade: o dever de maior urgência para com Deus é amá-lo sobre todas as coisas. Na mais profunda sinceridade, no reto dever e na reta consciência, na reta compreensão, no reto entendimento e na reta moral, no reto perdão, na reta caridade e no reto desprendimento, na reta pobreza e na reta humildade, na reta paciência, na reta amizade. E sempre que pensarmos nos outros, nos colocarmos como se fôssemos eles mesmos, eles próprios. O mais que precisarmos no dia a dia virá com inspiração para nos moldar, como se fôssemos instrumento da divindade andando no mundo. Que maravilha, né, gente? Porque você vê aqui, é muito bacana isso aqui, porque é na reta consciência, no reto dever, porque a gente, na reta, no reto desprendimento, o que é o desprendimento, né? Tudo tem que ser mensurável, né? Tudo tem que ser ponderável, tudo tem que buscar sabedoria divina, né? Você sai daqui para ajudar, para servir, Deus me ajude, me ilumine, né? Na reta pobreza. Diga, Ismael. Não, mas termine o seu raciocínio. Mas não, esse parágrafo mostra muito o caminho certo de servir. Não é servir de qualquer jeito, né?
eu vou fazer só um comentário. Essa parte é linda mesmo, que ele vai colocando esses caminhos para com Deus. Eu vou falar uma coisa talvez mais, mais concreta que que está aqui no texto e que eu já contei isso logo bem no começo do livro, mas é que sempre me emociona. Bem no começo do livro, quando ainda estava o João Evangelista com Pátios ali, aquele discípulo próximo, né, da segunda fase do apóstolo João, que depois se apresenta como Francisco, ainda na época lá do Cristo, e aí depois ele vem como Frei Leão. E aí depois ele diz que ele retornou nos tempos atuais como Pietro Baldi, né? E como vocês sabem, eu amo profundamente Pietro Baldi desde a adolescência, né? Uma das pessoas mais importantes da minha vida, no sentido do pensamento, da forma de ver o mundo, foi o Pietro Baldi. E, e quando, eu já contei isso, mas eu vou só contar novamente, que já faz tanto tempo, quando o Pietro Baldi foi se encontrar com o Chico psicografou pelo menos o que está em um dos livros do Chico, vou até compartilhar lá no nosso grupo hoje. Ele compartilhou, segundo lá o livro, diz que foi a única mensagem que foi assinada por Francisco de Assis. Foi nesse momento em que o Pietro Baldi se encontrou com o Chico Xavier. E aí o Chico Xavier, ele psicografa uma mensagem do, ligada a Francisco de Assis. E é uma mensagem linda, eu vou lhe compartilhar. Então, é só esse ponto que eu queria colocar aqui, né, porque na sexta a gente também trabalha com o Pietro Baldi, que depois o Pietro volta e ainda volta como um secretário do Francisco de Assis, porque a sua voz, inclusive lá o livro fala, né, que ele foi guiado por Francisco de Assis, esse livro, né, na hora que ele fala lá do Pietro Baldi, do Pátios, Frei Leão e Pietro Baldi. Ele continuou sendo o escrivão do Francisco de Assis. Então, quando fala aqui, o Frei Leão como secretário, aí já me remete ele aqui no tempo atual, na vida toda escrevendo o que sua voz ia apresentando para ele, ia ditando. Inicialmente, como uma psicografia mesmo, nos seus 2 primeiros livros, e depois, em estados alterados, sua voz ia mostrando as coisas e ele ia escrevendo mesmo como Pietro Baldi. Então era só isso que eu queria colocar ainda desse trecho, que como foi falando do Frei Leão, aí eu queria compartilhar novamente com vocês, que eu já sei que eu já tinha compartilhado. Uma coisa só que tem a ver e não tem a ver, né? A gente vê há quanto tempo, né, o Pietro Baldi, que é a figura que a gente conhece assim, mais próxima, né, acompanha Francisco, né? Provavelmente muito antes até do Cristo Jesus, eles já caminhavam juntos. E uma coisa que estou falando agora, eu fiquei pensando, né, que a missão dele, de alguma forma, era vir para o Brasil, né? Mas ele retorna na mesma área onde ele convivia com Francisco, que era na Itália, né? Será que isso era para reencontrar determinados companheiros e embasar, né, o próximo passo da jornada? E aí depois ele vem para o Brasil? Uma boa pergunta, viu, Silvio? Eu já pensei bastante sobre isso. Ele ter nascido ali na Itália, ter nascido em uma família rica, ter realizado o mesmo caminho que Francisco, ter deixado a riqueza. Por qual motivo ali, se era para fortalecer essa ligação com Francisco, né? Porque toda a obra dele, principalmente quando ele começa a escrever como Pietro Baldi mesmo, percebe-se assim um profundo traço, pensamento franciscano na forma. Então não sei se já era para desde cedo ele estar completamente imerso nessa energia franciscana. Aqui em Brasília, só que agora não tem mais, porque foi aí para o Rio, foi aí para uma das cidades do Rio. Tinha uma parte do Museu Pietro Baldi. Gente, a quantidade de coisinhas de Francisco que ele tinha, sabe, o quadrinho de Francisco, um desenho que uma pessoa fazia para ele, do Francisco, era realmente, ele vivenciava
o aspecto franciscano. Então chamou a atenção para um detalhe, né? O desenrolar da vida do Pietro Baldi é muito semelhante, né, à história, né, familiar que a gente, claro que com a evolução, mudança dos tempos, né, mas é muito assim, semelhante à própria da vida de Francisco, né, da família muito rica, ele vai se desprendendo, vai não seguidores, né, mas simpatizantes das ideias dele. E Pietro Baldi, de certa forma, ele seguiu o mesmo caminho, a mesma coisa, né? Então, aí... Eu estou aguardando você compartilhar, mesmo, mãe. Está falhando a sua internet, o Silvio? Deu uma cortada, Silvio. Não, é aquela dúvida, né? Por... Tá, deixa eu ver se é a internet aqui. Deixa eu mudar aqui. Vou dar uma caidinha aqui. Essa dúvida, por exemplo, eu acho que tudo é ligado, né? Eu tenho um amigo meu que fala, não tem nada solto na espiritualidade e tal. Por exemplo, eu imagino, você falando aí, Silvio Ismael falando, eu imagino, ele precisava estar lá, nessa reencarnação, né, para buscar o velho pensamento, né, no velho mundo, nas origens de toda uma trajetória, né, para vir para a nova pátria, né, para a pátria do Evangelho. Sim, mas a energia do Brasil já estava aqui, né? Eu já estava aqui, Mas, às vezes, quando a gente viaja e volta para o Brasil, assim, inclusive você foi agora para Machu Picchu e tudo, né? Tem uma energia diferente. Tem uma energia diferente. Eu, quando viajo, chego assim, no Brasil, você fica uma viagem mais longa, antes eu fazia, ficava bastante tempo fora. Chegava aqui e respirar. Aqui é a terra onde canta o sabiá. Bom, vamos continuar lá? Sim, mas a energia do Brasil já estava aqui, né? Eu já estava aqui, Mas, às vezes, quando a gente viaja e volta para o Brasil, assim, inclusive você foi agora para Machu Picchu e tudo, né? Tem uma energia diferente. Tem uma energia diferente. Eu, quando viajo, chego assim, no Brasil, você fica uma viagem mais longa, antes eu fazia, ficava bastante tempo fora. Chegava aqui e respirar. Aqui é a terra onde canta o sabiá. Bom, vamos continuar lá? Primaceu, já bem acomodado com a dádiva de Pai Francisco, estendeu a ele a seguinte pergunta: Pai Francisco, e os compromissos assumidos com o próximo pela consciência? O filho de Assis, na mesma dinâmica que respondeu a Frei Leão, deu sequência à pergunta, nesses termos, sem faltar à humildade. Meu filho, o maior compromisso com o próximo é aquele que temos para com nós mesmos e para com Deus. Jesus Cristo não se esquece de nos responder a todos, condensando os 10 mandamentos em apenas 2. O primeiro, como já citamos, e o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Não podemos viver sem ele. Em tudo o que fazemos, precisamos dos outros, mesmo que não o vejamos. O próximo está constantemente nos ajudando de formas variadas e, por vezes, sem nada exigir de nós. Deus nos fez interligados uns aos outros pelo seu amor, de modo que não poderemos viver sem a vida alheia. Eu só dar mais um palpite aqui, está terminando.
Isso eu achei muito interessante, porque a gente sempre acha que a gente tem que fazer, nossa caridade, né, as coisas que a gente tem que fazer para crescer é pelos outros, né? E ele logo de cara diz, não é pelos outros, você começa fazendo por você. E o que você faz pelos outros é uma consequência daquilo que você vai modificando em você. Na verdade, a gente não modifica, não ensina nada a ninguém. A gente se modifica, vai aprendendo, e as nossas atitudes mudando vão, de certa forma, influenciando quem caminha do nosso lado. Isso eu achei muito bacana, né? Porque a gente, realmente, né, a maioria das pessoas tem essa ideia, né, que para fazer o bem, você tem que fazer pelos outros, sempre pelos outros. E não é assim, o pelos outros é consequência do que você modifica em si. Por isso o primeiro parágrafo que eu falei, né? Sim, Sânia. O interessante é que eu não lembro mais onde eu li, mas assim, falava exatamente que como você é capaz de amar o outro se você não ama a si mesmo. Quando você não ama, quando você não se reconhece, como é que você vai reconhecer características e o amor mesmo no outro? Fica mais difícil. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse trecho do texto é que ele fala que o próximo, cadê onde está? O próximo está constantemente ajudando de formas variadas. Às vezes, e sem perceber, sem exigir. Porque às vezes você tem uma antipatia de graça em outras pessoas, mas aquela pessoa está ensinando alguma coisa para você. Porque você tem que prestar atenção o que aquilo ali... por que bate daquela forma em você? O que está te incomodando? Porque provavelmente é algo da gente que a gente está visualizando no outro e que é para a gente corrigir. E aí a gente vai e transcende isso aí a partir do ensinamento do outro mesmo. E outras coisas mais fáceis também, que esse aí é o mais difícil, né? É você saber que aquilo do outro que você tanto se incomoda é algo que está dentro de você. E a outra coisa mais fácil é quando você aprende com vários... com a simplicidade da forma que a pessoa age, com o Ismael fez isso e aquilo, que legal, vou copiar, vou fazer dessa forma, né? E não necessariamente ele precisa, o Ismael precisa saber daquilo, ou então a Andréa, a Vânia, qualquer um de nós que está sempre ensinando de alguma forma o nosso agir, o nosso pensar. Esse ponto eu achei interessante. Eu vou complementar aqui, tudo começa com a gente. Né? Nós somos ser do nosso universo. Então, mas para você doar, você tem que exercer o desprendimento verdadeiro, né? Então, se você não trabalhar o desprendimento em você, não adianta você doar. Eu dou esse celular aqui, vou pegar e vou doar o celular. Mas depois eu fico remoendo. Por que eu fui dar o celular? Está me fazendo tanta falta. Por que eu fui dar o celular? Está me fazendo tanta falta. Eu não exerci o desprendimento, né? Então, a doação não valeu, não. Então, começa na gente, realmente. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a si mesmo. Semana que vem a gente continua.